tarde a todos. Retornamos agora para a nossa última sessão, e vamos, então, estamos já com nossos três palestrantes da nossa mesa redonda para encerrar o trabalho do sétimo colóquio de Filosofia da Informação. Nós vamos passar de imediato para a professora Eugênia, por gentileza. Já está conosco. Boa tarde. Boa Muito tarde a todos obrigada e pela sua todas. presença. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando um trabalho. Eu sou arquiteto urbanista e a minha pesquisa, os meus estudos são sempre em torno da questão da informação e das cidades, e dos aglomerados urbanos e tudo mais. Então, agora eu vou falar sobre as cidades inteligentes e as modelagens de cidades inteligentes e a democracia. Cidades inteligentes são projetos nos quais um determinado espaço urbano é palco de experiências de uso intensivo de tecnologia de comunicação e informação sensível ao contexto de gestão urbana e ação social, dirigidos por dados. Isso é a definição dada pela Wikipédia. Este trabalho pretende abordar a relação entre democracia e uso de tecnologias de comunicação e informação baseadas no uso intensivo de dados pessoais, tendo como foco o modelo de Smart City. Ideias e projetos centrados em alta tecnologia, desenvolvidos por mega empresas globais, poderão ser reconfigurados para atenderem novas demandas. Como garantir que um modelo com características marcadamente excludentes possa vir a configurar uma cidade mais democrática e inclusiva? O termo Smart City surgiu no início da década de 90 como um desdobramento dos debates sobre a sustentabilidade na Conferência de Estocolmo, tendo por objetivo solucionar os problemas da vida urbana e o crescimento desordenado e predatório com que as cidades se desenvolveram. O conceito de Smart City andava meio adormecido, tentando concretizar projetos localizados, associando-se a grandes eventos em grandes cidades do mundo, como Rio de Janeiro, que foi o palco das Olimpíadas, que sediou as Olimpíadas, ou Toronto, no Canadá, onde a Alphabet, empresa proprietária do Google, esteve promovendo essa visão através de seu departamento Sidewalk Labs, escolhendo uma grande parte da orla marítima de Toronto como seu protótipo de cidade inteligente. Mas o projeto de Toronto foi encerrado depois de 2 anos de controvérsias incessantes relacionadas à enorme quantidade de dados pessoais que a Alphabet coletaria, à falta de proteções à privacidade e aos benefícios questionáveis para a cidade como um todo. O que está em jogo é a visão puramente econômica do uso das tecnologias de rede em benefício de um número muito pequeno de pessoas que se tornaram, por conta disso, bilionários. Podemos dizer, por outro lado, que uma Smart City deixa de ser um modelo de cidade para ser um modelo de negócio, que, para ser implantado, precisa buscar controlar as forças vivas de uma cidade real, suas necessidades, excluindo o que não for lucrativo de imediato ou não se adequar. A modelagem de uma Smart City apoia-se no uso de bases de dados públicas para fins privados, necessitando, além disso, de volumosos investimentos que apenas governos podem mobilizar. Os modelos de Smart City são marcadamente excludentes, porque, em geral, não se referem a coletivos, universalidade, mas a segmentos e parcialidades. Além disso, não há uma definição unificada do que seja uma Smart City e quais características comuns devem ostentar para fazer jus ao nome. De fato, até onde se tem notícia, cada uma segue como pode, segundo a oportunidade orientada pelas necessidades de investimentos financeiros privados. Nesse sentido, é possível considerar que as Smart Cities se inserem no conceito ou concepção do neoliberalismo como uma nova forma de totalitarismo, conforme Chauí. Assim, a cidade atual dinâmica, porque aprende a todo instante com seus habitantes e abarca a totalidade de seu território, cederia lugar a uma cidade tecnológica, porém excludente e segregadora, estática e fechada em si mesma, em sua não interação com o restante da sociedade, da cidade humana. Nem planejamento tecnocrático, nem controle, mas um futuro mais digno e com qualidade para uma humanidade urbana. E como distinguir, na prática, entre um e outro, se não for via participação popular, dando voz a seus moradores? Daí a necessidade de uma esfera pública revitalizada e democrática em todos os níveis, baseada na democracia participativa, expressão de um outro modelo de cidade, a se construir a partir de um foco analítico na urbanização e na vida urbana, o que poderia ser um bom ponto de partida para reimaginar uma globalização, a diversidade, a segurança e os vínculos entre elas. O conflito entre esses dois modelos de cidade resgata o conceito de dignidade humana e dos direitos humanos de uma nova esfera pública política.
O enfrentamento da pandemia da Covid-19 trouxe de novo à baila o tema das smart cities e o uso das tecnologias de comunicação e informação baseadas no uso intensivo ou não dos dados pessoais a partir de novas demandas. Contudo, não há consenso em torno do que poderia constituir uma agenda futura. Movimentos sociais organizados vêm discutindo medidas para o enfrentamento da pandemia nas periferias urbanas e apresentam propostas imediatas e estratégicas de ação na perspectiva do direito à cidade e da justiça social, que também se constituem uma verdadeira proposta de agenda de iniciativas pós-Covid, mas no sentido de que a racionalização das redes deve servir para melhorar as condições de atendimento do conjunto da população e não apenas dos segmentos que possam gerar mais retorno. A racionalização das redes e o aumento da produtividade dela decorrente deve servir, inclusive, para promover essa equidade. Habermas discute o conceito de dignidade humana em Um Futuro da Natureza Humana, universo dos membros que dirigem uns aos outros ordens e proibições intersubjetivamente reconhecidos. Dignidade humana, entendida em estrito sentido moral e jurídico, encontra-se ligado a essa simetria de relações. Ela marca, antes, aquela intangibilidade que só pode ter um significado nas relações interpessoais de reconhecimento recíproco e no relacionamento igualitário entre as pessoas. A atual composição da esfera pública política poderia servir para esse reconhecimento ou devemos buscar os elementos para uma nova esfera pública? Em que aspectos uma nova esfera pública poderia ser diferente? Quais seriam esses contornos inovadores? Certamente não os de falsas utopias tecnológicas que prometem muito, mas realizam muito pouco e que parecem apresentar resultados melhores quando consorciadas com atividades militares nada utópicas e que se concretizam mais rapidamente e com outras finalidades, como a despoliação de territórios previamente definidos. A questão de uma nova esfera pública democrática vem sendo apontada por diversos autores, como Habermas, Chauí, Stephen Graham e David Harvey. Este último se refere ao tema como governança urbana. Então, o avanço na constituição de uma nova esfera pública poderia se iniciar a partir de uma modelagem da democracia participativa. Habermas, no texto Três Modelos Normativos, ele distingue entre os direitos negativos e os positivos. Os direitos negativos seriam aqueles que são garantia das liberdades individuais, enquanto o direito positivo seria os da liberdade da decisão coletiva. Nessa medida, o processo político não serve apenas para o controle da atividade do Estado por cidadãos que, no exercício de seus direitos privados e suas liberdades pré-políticas, já alcançaram uma prévia autonomia. A justificação da existência do Estado não se encontra primariamente na proteção de direitos subjetivos privados iguais, mas sim na garantia de um processo inclusivo de formação da opinião e da vontade política, em que cidadãos livres e iguais se entendem acerca do que fins e normas correspondem ao interesse comum de todos. Dessa forma, espera-se dos cidadãos republicanos muito mais do que meramente orientarem-se por seus interesses privados. Esses cidadãos livres e iguais, que se entendem acerca de que fins e normas correspondem ao interesse comum, parecem não corresponder aos homens e mulheres unidimensionais descritos por Marcuse, como aqueles que se mostram confortáveis com o bem-estar proporcionado pelos avanços tecnológicos, fazem poucas perguntas e, principalmente, não fazem críticas e se deixam conduzir com docilidade. Torna-se importante levantar os aspectos e as condições que ensejaram o surgimento das propostas para as cidades inteligentes, como elas assumem a forma que os grandes conglomerados encontram de otimizar investimentos privados em uma determinada porção do território para uma determinada porção da sociedade, usando para isso a noção de segurança e proteção contra o outro. E não importa se essa área selecionada faz parte de um território muito maior, onde habitam cidadãos que se reconhecem como tal em uma comunidade mais abrangente. Vamos investigar essas condições de surgimento de projetos tipo Cidade Inteligente a partir das análises que fizeram Marcuse, Habermas e Chauí nos três tempos, e observar como o caminho em direção a cidades tecnológicas isoladas, encerradas em si mesmas, se desenvolve no mesmo sentido da fragmentação de uma esfera pública política. Se a atuação em uma esfera pública é essencial, é preciso reconhecer que seus elementos de constituição também vêm mudando. Marcuse, em A Ideologia da Sociedade Industrial, avalia que os avanços tecnológicos produziram um mundo de bem-estar que confortou e compensou a todos pela perda de liberdade e de capacidade de pensar, e os ganhos de produtividade desses avanços foram sendo apropriados por muito poucos à medida que crescia na mesma proporção a concentração do capital e do poder. Ele vai citar nesse trecho, esse trecho eu tenho no texto tem um trecho do Marcuse,
que ele cita, inclusive, a sociedade comunista. Se eu entendi bem o que ele está dizendo, a sociedade comunista, na verdade, vamos tomar como exemplo a China consegue, até certo ponto, recuperar essa produtividade das tecnologias em benefício da população como um todo, ainda que lá é discutível se existe esfera pública e, por outro lado, é sabido que não existe privacidade de dados na China. É uma questão interessante a ser, em outro momento, discutida. Sobre a mudança do título do livro do Marcuse, o primeiro livro de 67 do Marcuse chamava Ideologia da Sociedade Industrial. A diluição do papel do intelectual tornou o livro, a edição de 2015, o título O Homem Unidimensional, correndo sério risco de ser encontrado na seção de autoajuda. Seria possível dizer que hoje essa irracionalidade tornou-se a razão de ser do capitalismo nomeado neoliberalismo? Marcuse escreveu a Ideologia da Sociedade Industrial em 66, e de lá para cá, a partir de meados da década de 70, o capitalismo assume novas características que comprovam essas teses, agora defendidas por Habermas, em setembro de 87, a nova intransparência, a crise do estado de bem-estar e o esgotamento das energias utópicas. Aí o Habermas vai falar do neoconservadorismo, que vem crescendo, foi implantado ao mesmo tempo Reagan e Margaret Thatcher, e ele segue mais ou menos, nesse momento, 3 características. Primeiro, uma política econômica orientada pela oferta deve aperfeiçoar as condições de valorização do capital e pôr o processo de acumulação novamente em movimento. Ela tolera uma taxa de desemprego relativamente alta e, segundo a intenção, apenas transitória. A redistribuição de renda sobrecarrega os grupos da população mais pobre, enquanto apenas os grandes proprietários de capital conseguem nítidas melhorias de renda. De mãos dadas com isso, vem uma clara limitação dos serviços do Estado Social. Em segundo lugar, os custos da legitimação do sistema político devem ser reduzidos. Inflação de reivindicações e ingovernabilidade são termos-chave de uma política que aponta para uma efetiva separação entre a administração e a formação pública da vontade. A transferência de competências parlamentares normativamente regulamentadas para sistemas de negociação que meramente funcionam faz do Estado um parceiro de negociação, entre outros. Esse deslocamento da competência para o interior da zona cinzenta do neocorporativismo retira cada vez mais os temas sociais de um modo de decisão que, segundo normas constitucionais, está obrigado a considerar equanemente todos os interesses afetados em cada oportunidade. Em terceiro lugar, a terceira característica é justamente o descrédito, a promoção do descrédito dos intelectuais e da crítica, sobretudo as necessidades expressivas da autorrealização e os juízos críticos da moral de um iluminismo universalista. São considerados como ameaça as bases motivacionais de uma ordenada sociedade do trabalho e da esfera pública despolitizada. Como resgatar esses homens e mulheres de forma a torná-los críticos do capitalismo, passíveis de conceber e nos conduzir a uma outra possibilidade de mundo que nunca nos é apresentada? Recorremos mais uma vez a Marcuse, e ele vai dizer que essa tarefa de distinção não é nem da psicologia nem da ética, mas da política. Uma vez que o desenvolvimento e a utilização de todos os recursos disponíveis para a satisfação das necessidades vitais é o requisito da pacificação, esta é incompatível com o prevalecimento de interesses particulares que se interpõem ao alcance dessa meta. A modificação qualitativa está condicionada ao planejamento para o todo. Contra esses interesses, e uma sociedade livre e racional só pode surgir nessas bases. Para Chauí, a democracia é um processo de luta constante por direitos, sendo o único regime que reconhece o conflito como legítimo, institucionalizando conflitos e divergências, impondo limites ao poder de Estado. Democracia é um processo histórico que a todo momento inova, trabalhando conflitos e contradições e exigindo a ampliação da participação. Em sua aula de outubro de 2009, disponível no YouTube, Marilena Chauí fala da democracia em colapso. Assim, ela não só atualiza para efeito deste trabalho as análises de Marcuse e Habermas, como traz essa discussão para a sociedade brasileira, expressão da sociedade industrial em um país não central. No Brasil, uma desigualdade muito forte assume a forma de opressão, e, por causa disso, a democracia está sempre em colapso. O Brasil é um país onde as relações sociais intersubjetivas, na linguagem cotidiana, são sempre entre um superior e um inferior, que obedece.
acabando por se transformar em desigualdade. Diferenças e assimetrias são naturalizadas, e o outro não é reconhecido como alguém que tem direito. O responsável é o neoliberalismo e o nosso passado escravocrata. Para Marilena Chaui, vivemos em permanente colapso da democracia. Por isso, o neoliberalismo nos cai como uma luva. O neoliberalismo, como é denominado hoje o capitalismo, se caracteriza pelos ataques a tudo que é público, ao espaço público e, por conseguinte, à esfera pública, onde visa fazer prevalecer os interesses privados e apenas essa visão. A maneira de fazer acordar homens e mulheres seria a participação em uma esfera pública reconstruída. Chaui mostra, num quadro que vai estar no texto final, que é as diferenciações das características da economia política do Estado de bem-estar e a economia política do neoliberalismo. Aí eu vou passar adiante isso. E, de qualquer forma, o neoliberalismo não é a crença na racionalidade do mercado ou o enxugamento do Estado e das contas e gastos públicos, mas é a decisão de maximizar e direcionar a riqueza pública para os investimentos necessários e exigidos para a acumulação do capital. O resultado é o corte no financiamento dos bens e serviços públicos, que conflita com a ideia de direitos sociais e com a garantia de direitos civis e políticos, que tendem a desaparecer porque o que era direito se converte em um serviço prestado, privado, regulado e precificado pelo mercado, cujo acesso é restrito e condicionado pelas condições muito assimétricas de poder aquisitivo. Uma cidade inteligente, na forma como vem sendo proposta, visa atender a esses requisitos. Uma outra consequência da privatização é o encolhimento do que é público. Com a privatização, o neoliberalismo promove o encolhimento do espaço público, dos direitos e o alargamento do espaço dos interesses de mercado ou interesses privados, ferindo de morte o coração da democracia. Chaui nos apresenta as características do neoliberalismo, como este pretende ser implantado. Se ele vai conseguir, é uma outra questão, é uma luta que é travada. Em primeiro lugar, o desemprego ele passa a ser estrutural. Ele já agora é preciso ter um desemprego para o capitalismo funcionar. A monetarização do capital que privilegia que sobrecarrega o capital produtivo em lugar do capital financeiro. Terceirização, a desmantelamento da produção e a fragmentação da produção, fazendo com que os trabalhadores, nessa fragmentação, não se reconheçam enquanto classe, diferentemente do Fordismo. A ciência e a tecnologia passam a ser agentes da acumulação do capital, deixando de ser meros suportes para forças produtivas. O poder do capital se enraiza no monopólio dos conhecimentos e informação, daí o nome Sociedade da Informação. A transnacionalização da economia, que articula os centros econômicos selecionados, opera por meio da guerra. O neoliberalismo opera por meio da guerra, da dominação e do extermínio, porque a influência do capital se tornou planetária. Não precisa de colônias, age diretamente para ocupar, devastar e, em seguida, desocupar. As novas tecnologias de informação e comunicação são uma complementação parceira da ação militar ao implantar uma estrutura de vigilância e controle. Implantação de uma vigilância planetária integrada que passa por cima dos Estados nacionais, que isoladamente não são capazes de montar e executar esse tipo de ação. É a partir desses pontos que é possível compreender por que o neoliberalismo seria uma nova forma de totalitarismo, pois o objetivo é abarcar tudo, e ainda existe uma ampla discussão sobre esses objetivos. Chaui toma como referência a Escola de Frankfurt a noção de sociedade administrada. Em uma sociedade administrada, e na medida em que o neoliberalismo vai se implantando, vai se impondo uma formação social totalitária, que recusa a especificidade das instituições sociais e políticas, que passam a ser vistas como organizações. Com novos elementos diferentes dos totalitarismos anteriores, que Marilena Chaui fala do nazismo, do fascismo e do stalinismo, a estatização da sociedade, expansionismo imperialista, nacionalismo exacerbado, eles são jogados de lado pelo neoliberalismo, que dispensa o colonialismo e o nacionalismo, define todas as esferas como organização e de um tipo específico, a empresa. Estado também passa a ser concebido como empresa fazendo uso de uma estratégia de ocultamento e encobrimento. Encobre o desemprego com a uberização, a concorrência acirrada e desmedida passa a ser meritocracia. A obrigação
de ser um investimento bem-sucedido. Promove comportamentos competitivos e a internalização da culpa. Quando não se consegue cumprir os objetivos, quando não se vence a competição, desencadeiam-se ódios, ressentimentos e violência de todo tipo contra imigrantes, mulheres, negros, LGBTs e por aí vai. Essas formas impulsionadas de agir destroçam a percepção de homens e mulheres de si mesmos como membros de uma classe social, destruindo formas de solidariedade e desencadeando toda sorte de violência. O Estado, ao deixar de ser considerado público, passando a ser tratado como empresa, põe fim à democracia social com a privatização dos direitos sociais e o aumento da desigualdade, e do aumento da desigualdade e da exclusão. E põe fim também à democracia liberal e representativa, uma vez que a política passa a ser definida como gestão e não mais como resultado da vontade dos eleitores. A esfera pública, conforme descrita e conceituada por Habermas, é uma expressão da situação do Estado de Direito e dos pressupostos de democracia vigentes, e quando esta colapsa, como estamos analisando, a necessidade de sua reconstrução e a retomada da trajetória da cidadania se coloca na ordem do dia. Pode haver estratégias diferenciadas para isso, mas aqui vamos tomar por base uma modelagem de cidade inclusiva a partir das iniciativas dos movimentos sociais. Uma cidade inclusiva pensa o conjunto do território e da população que ali habita e vive. Algumas concepções de Smart City defendem que não se trataria mais de cidadãos, mas de clientes, organizados conforme o poder aquisitivo. Está aí o sonho totalitário. O combate à pandemia da Covid juntou 79 entidades nacionais que lançaram um documento político unificado com propostas imediatas e estratégicas de ação da perspectiva do direito à cidade e da justiça social, voltado para as periferias urbanas. Constitui, igualmente, uma verdadeira agenda de iniciativas pós-Covid. Não cabe aqui comentar a abrangência do documento, mas destacamos as principais iniciativas e algumas das propostas, servindo como contraponto aos programas das cidades inteligentes. Garantia do acesso a serviços básicos e promoção da urbanização do saneamento básico. Fortalecimento das ações comunitárias e dos espaços de participação social. Campanhas de informação e comunicação. Promoção da mobilidade. Direito universal à saúde pública de qualidade. Segurança de posse e direito de moradia. Fim da política de militarização dos territórios populares. Por uma nova política econômica justa, democrática e sustentável. Não se trata, por outro lado, de negar as possibilidades da modernização tecnológica, mas abordar também o problema financeiro da disputa entre o modelo de negócio e a cidade real mais justa. Os investimentos em tecnologia são muito elevados e competem com os investimentos necessários para tocar uma pauta como a que acabamos de descrever, para tornar a cidade acessível ao todo. Tomamos emprestado da Naomi Klein um trecho em que ela diz: a tecnologia é certamente uma parte essencial de como devemos proteger a saúde pública nos próximos meses e anos. A questão é, essa tecnologia estará sujeita às disciplinas da democracia e da supervisão pública ou será lançada no frenesi de um estado de exceção, sem responder a perguntas críticas que vão mudar nossas vidas nas próximas décadas? Perguntas como, por exemplo, se os nossos dados devem realmente estar na mão de entes privados como Google, Amazon e Apple. Se os recursos públicos estão pagando por uma parte tão grande, o público também deve possuir e controlar essa tecnologia. Se a internet é essencial para tanta coisa em nossas vidas, algo que está claro, ela deve ser tratada como um serviço público sem fins lucrativos. Como mencionado anteriormente, o surgimento da pandemia causada pela Covid-19 trouxe novo fôlego para a necessidade do uso intensivo das tecnologias de comunicação e informação, baseada em dados pessoais para fins de controle da doença, fazendo reaparecer projetos para cidades inteligentes. Mas esse encontra resistência não apenas por conta da tecnologia, mas por conta principalmente dos destinatários do benefício, desse uso intensivo de dados e desse consequente aumento gigantesco de produtividade. Os movimentos sociais mostram que essa é uma necessidade relativa até certo ponto, uma vez que as associações comunitárias, por exemplo, conhecem e podem conhecer muito bem a área em que atuam a partir da participação direta dos moradores. Foi dado exemplo, inclusive, aqui do Paraisópolis. E a conclusão vai em direção à construção de uma esfera pública política, onde é preciso combater e, ao mesmo tempo, respeitar as assimetrias entre os participantes e promover os interesses coletivos em lugar dos interesses nitidamente privados. Em entrevista ao jornal El País, em maio de 2018, Habermas destacou a situação da esfera pública, sua fragilidade e processo acelerado de decadência, ao se referir ao papel dos intelectuais que dela estão deixando de participar. A internet, segundo a Habermas, acabou por diluir a esfera pública,
que servia de suporte à atuação desses intelectuais e também da mídia tradicional na configuração de uma esfera pública liberal. Para isso, dependia de pressupostos culturais, como a existência de um jornalismo alerta, jornais de referência e mídia de massa capaz de dirigir o interesse da maioria para tópicos relevantes à formação da opinião pública e, ao mesmo tempo, dependia da existência de uma população leitora interessada em política, educada, acostumada com o processo conflituoso da formação de opinião, o que demanda tempo, e uma imprensa independente de qualidade. Hoje em dia, ele prossegue, essa infraestrutura não está mais intacta, ainda que, até onde se saiba, exista em países como Espanha, França e Alemanha. Mas, mesmo nesses lugares, o efeito da fragmentação da internet alterou o papel da mídia tradicional, em especial para os jovens. Mesmo antes que essas tendências de atomização da nova mídia surgissem de fato, a comercialização da atenção do público já tinha disparado a desintegração da esfera pública. Como, por exemplo, os canais de TV fechada. Agora, novos meios de comunicação têm uma forma muito mais insidiosa de aumentar a comercialização econômica do perfil privado do usuário. E ele vai falar dos dados. Diante desse quadro e do discutido por Marilena Chauvin em relação ao Brasil, é de se perguntar se algum dia tivemos uma esfera pública de fato no Brasil, conforme o conceito habermasiano. É provável que apenas em poucos momentos, se realmente pode existir uma identidade entre Estado de Direito, democracia e esfera pública política, uma democracia permanentemente em colapso, gera uma dificuldade imensa de formação de uma esfera pública, podendo ser exemplificada no que tange a uma imprensa independente de qualidade. Estou finalizando. Uma mídia de massa que fomenta um ambiente informacional sem debate público, onde não existe oposição, embora a oposição exista de fato, mas referida em geral de forma desqualificadora, produz um isolamento opinativo centrado na voz única do mercado. Daí fica a pergunta inicial: o que significa uma Smart City democrática? Uma pergunta que se articula com a possibilidade de redesenho de uma esfera pública, reflexo das possibilidades de reconfiguração do Estado e da sociedade em novas fases, em especial no Brasil. É isso, desculpe. Obrigada. Eugênia, muito obrigada. Eu só fiz errado a tua apresentação, porque eu estava toda desconectada aqui, mas durante a apresentação, o nosso companheiro que cuida da técnica colocou várias vezes o título do teu trabalho, tá? Vou só repetir aqui por uma questão de educação para compensar, né? É o trabalho da Eugênia Vitória Câmara Loureiro, do IBICT, se chamou Cidades Inteligentes, Smart Cities, Cidades Mais Humanas e Inclusivas, ou Modelo de Negócios Excludentes, interrogação. O papel de uma nova esfera pública em tempos de internet e o uso intensivo de dados pessoais. Eu tenho certeza que o pessoal vai, de posse do texto integral, vai poder ler com bastante calma. Eu já me lembrava do teu trabalho bastante denso e importante no último ano passado, né? Nós vamos passar, então, vamos fazer uma rodada. A Eugênia levou 27 minutos, então, por uma questão de justiça, vamos deixar nossos companheiros falar 27 minutos também. Agora é a professora Isa Freire, da Universidade Federal da Paraíba, vai nos falar sobre a esfera pública no Laboratório de Tecnologias Intelectuais. Eugênia, muito obrigada pela tua presença, mas fique conosco, porque depois os internautas devem fazer perguntas. Vamos cumprimentar a professora Isa. Olá, Márcia. Olá, amigos. Professora Eugênia, professor Oswaldo. Quero agradecer o convite para participar do... Está com falhas de ligação, eu não tô vendo a tua imagem. E agora? Eu vou tentar fazer a apresentação do trabalho aqui, o título, enquanto a Isa vai tentando se conectar, porque eu mesma estou tendo 1000 problemas de conexão. Eu estou ouvindo a tua voz, mas não te vejo ainda. Tá tranquilo, a gente está com a imagem. Eu estou ouvindo a tua voz, Isa, mas ainda não te vejo. E aí, Ricardo? O título da apresentação, então, é a Esfera Pública no Laboratório de Tecnologias Intelectuais. Isso, vamos aguardar mais alguns instantes. E aí, Ricardo? Tá então, tranquilo. Posso ir? Eu acho que a conexão da Márcia, que tá oscilando lá, então a senhora pode iniciar agora os 30 minutos. Aqui, tá, muito obrigada. Sim, agora. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite para participar desse colóquio Habermas, e de antemão devo dizer para vocês que eu gostei mais desse convite
foi a oportunidade de pensar o Laboratório de Tecnologias Intelectuais a partir desse conceito de esfera pública de Habermas. Habermas não faz parte do meu modelo conceitual, das minhas referências teóricas, quando trato do Laboratório de Tecnologias Intelectuais. Minha leitura de Habermas ficou no passado. Então, gostei muito do convite para rever, para atualizar esses conceitos e para pensar o Laboratório de Tecnologias Intelectuais a partir da esfera pública. Então, em decorrência, a minha abordagem não é uma abordagem analítica, não é uma abordagem teórica em si, é um exercício, né, que eu vou fazer e vocês vão me acompanhar. Eu não conseguiria ter uma fluência, não ter esse contato com o pensamento de Habermas. Mas eu achei interessante, gostei, e vou refletir mais sobre o Laboratório de Tecnologias Intelectuais, que é um projeto que eu desenvolvo na Universidade Federal da Paraíba, e é uma pesquisação, é um projeto em ação. Então, por isso mesmo que eu me senti à vontade para abordar, do ponto de vista da esfera pública, ainda mais que é um projeto em ação na internet, que, ao meu ver, é um espaço público, é uma esfera pública. Então, dada ao meu desconhecimento conceitual, né, e me senti levada a procurar sobre esfera pública e redes sociais na nossa área. E fui buscar na BRAPSE, né, a base de dados de ciência da informação, que tem cerca de 20 mil artigos de periódicos da nossa área, e lá encontrei, fiz uma busca de esfera pública e redes sociais. E nesse período aí, de 1972 a 2020, eu encontrei 94 referências à esfera pública e apenas 7 referências à esfera pública e redes sociais. Então, Habermas não é um pesquisador, é um pensador, né, que transita bem na ciência da informação. A professora Nélida Gonzalez de Gomes usa muito o modelo conceitual de Habermas sobre o agir comunicativo, né? Não preciso falar que o professor Clóvis Montenegro também. Então, depois, dentre esses 7 artigos lá, que eu vi na BRAPSE, de interesse, está um artigo do próprio Clóvis com a Mariana Zattar. E ele fez uma pesquisa bibliométrica sobre Habermas na literatura de ciência da informação, na base LISA, Library Information Science Abstract, né? E essa pesquisa indicou a utilização e influência de Habermas na ciência da informação. Foram recuperados 49 artigos publicados em 27 periódicos. Mas eu fiquei com esse aqui, do Medeiros, do Jackson da Silva Medeiros, Considerações sobre a Esfera Pública, Redes Sociais na Internet e Participação Política. Dentre os 7 que eu vi na BRAPSE, achei que esse é o que teria mais a ver com este colóquio, com essa temática que eu estou abordando e com
e eu aprenderia mais com Medeiros, porque meu interesse é pontual e peculiar sobre redes sociais na internet. E vocês vão ver por que daqui a pouco. Então, segundo lá o Medeiros, as redes sociais na internet atuam como espaço de colaboração. Eles contemplam essa estrutura capaz de subsidiar e de promover a mediação entre os cidadãos e as ações políticas e de expressão de modos de subjetivação em contraponto aos territórios familiares e de identificação comunitária. Vocês já estão vendo que eu vou tratar especialmente do espaço virtual. A Eugênia tratou das cidades, né? do espaço físico, que tem uma representação lá no virtual. Mas aqui nas redes sociais, e especialmente do LTI, o LTI só existe no ciberespaço. Inclusive, esse colóquio de Habermas e todos os demais anais, os demais colóquios de Habermas já estão no LTI, já tem uma página lá no LTI, colóquios de Habermas, né? Com toda essa informação. Então, essa internet é um espaço público. Não tem intermediários, não tem reguladores institucionais, mas tem, sim, os donos dos softwares. Como diz a professora Nélida, dentre os estratos do regime de informação, o infratecnológico, o extrato tecnológico é aquele que nós não temos realmente como intervir, porque é um espaço do mercado. Os donos da tecnologia, eles é que nos concedem o espaço, né? Mas, de qualquer forma, a internet é um espaço público e se traduz em novas maneiras de sujeitos conviverem, pensarem e se manifestarem. A importância das redes sociais na internet reside na conexão dos usuários e não das máquinas. As máquinas são apenas um meio de interação. Elas são os canais por onde circulam as informações. E trata-se de um processo de interação entre os envolvidos. As partes não se isolam. É uma construção coletiva, não é predeterminada. É um processo emergente que mantém sua existência através de interações. Estamos falando aqui de redes sociais, de mídias sociais. Estamos falando aqui de Facebook, Twitter e Instagram, predominantemente. Essa interação, então, é desenvolvida a partir da participação dos indivíduos e entre os indivíduos. Então, essas redes potencializam a construção de esferas públicas, onde coletivos em redes e as redes de movimentos sociais também têm desempenhado um papel relevante enquanto atores de resistência e propositores de políticas sociais cidadãs. A Eugênia falou dessa temática com muito mais propriedade do que eu poderia fazê-lo. Então, as redes menos centralizadas e mais democráticas, elas potencializam os movimentos sociais, permitindo a difusão de informação de maneira rápida e ampla, conectando iniciativas globais e locais. Essa é a página de abertura do Laboratório de Tecnologias Intelectuais. E todo o conteúdo, ele é organizado a partir do modelo de regimes de informação, das ações de informação, conforme Gonzalez de Gomes, apoiada em Collins e Kusch. Então, são ações reflexivas, formativas e mediadoras. Do regime de informação do LTI, os atores participam de uma mesma forma de vida, uma comunidade científica, a qual pode ser interpretada como um coletivo inteligente, conforme as características propostas por Levi, a saber. Devo explicar, o LTI é feito por e se dirige para
a comunidade científica de ciência da informação na UFPB e no Brasil. Então, tem um compartilhamento de conhecimentos, que é a condição elementar da inteligência coletiva. Eu já apresentei e discuti sobre o LTI como espaço de inteligência coletiva no Enancib, e já publiquei artigos sobre isso também. O engajamento da identidade pessoal na atividade profissional, uma mobilização que é individual, mas coletiva, ética e cooperativa. Quer dizer, nós temos muitos alunos de graduação e alunos de pós-graduação trabalhando conosco no LTI, e não necessariamente com bolsas, porque eles mesmos se voluntarizam para trabalhar no laboratório. E também o desenvolvimento de uma engenharia do laço social, vista como a arte de suscitar coletivos inteligentes e valorizar ao máximo a diversidade das qualidades humanas em um coletivo inteligente. Isso é o que a gente faz, né? Então, nesse contexto, tem contribuído para promover a produção e a comunicação cooperativa da informação e para a apropriação de tecnologias intelectuais pelos atores que participam da comunidade acadêmica de ciência da informação da Universidade Federal da Paraíba. Na graduação e na pós-graduação, os alunos e os pesquisadores e professores, eles desenvolvem, muitas vezes, artefatos de informação no espaço de salas de aula, no espaço de disciplinas. E depois, esses artefatos dispositivos são disponibilizados no portal do LTI. Esse processo é facilitado porque a forma de vida acadêmica tradicionalmente trabalha no contexto da economia das qualidades humanas, aplicando critérios de mérito para a seleção dos participantes e estabelecendo laços sociais estáveis, através da vinculação de docentes e discentes a cursos de graduação e pós-graduação. No caso, cursos de graduação em arquivologia e biblioteconomia e programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal do Rio de Janeiro e IPICT e da Universidade Federal da Bahia. Nesse contexto, as novas tecnologias têm um papel ativo e coestruturante nas formas do aprender e do conhecer. Há nisso, por um lado, uma incrível multiplicação de chances cognitivas que convém não desperdiçar, mas aproveitar ao máximo. Essas chances cognitivas, eu acho, a meu ver, pelo que eu estou começando a aprender do pensamento de Habermas, elas estão justamente nessa esfera pública. Em outras palavras, o novo aprendizado é orientado para o desenvolvimento da capacidade educacional de transformar informação e conhecimento em ação. Então, nessa esfera pública do LTI, como eu estou entendendo, e eu estou fazendo essa reflexão aqui com vocês, como eu estou entendendo, essa esfera pública é uma esfera pública política no sentido de que estamos na polis, né? Estamos na comunidade, mas ela não é uma política reivindicatória nem uma política partidária. Ela é uma política científica. Como acredita que as redes de comunicação e as memórias digitais serão em breve suporte para a maioria das representações de mensagens em circulação, Levi defende a hipótese de que é possível e até desejável produzir dispositivos e artefatos que encarnem ou materializem efetivamente a inteligência coletiva. E, nesse sentido, que encarnem e materializem esferas públicas onde a comunidade acadêmica, a comunidade científica da ciência da informação possa transitar o seu conhecimento. Então, os responsáveis pelo portal somos eu e o professor Marcos Roberto Ferreira de Souza. Então, você tem as ações formativas, que são ações de interesse da comunidade
científica, e destacamos aqui já o colóquio Habermas, que é um espaço de discussão do pensamento de Habermas, e todo o material de todos os colóquios está disponibilizado nessa página do LTI. E também temos a comunicação científica, apoio ao ensino, serviço de referência, né? Coisas que... E esse é... Aí já está... Essas imagens já foram substituídas um pouco, né? Já estão atualizadas, mas essa é a rede social, a rede de comunicação do LTI. Nós temos uma revista, é um periódico secundário, Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, é um serviço de referência, sob a forma de periódico. Essa revista tem um blog chamado De Olho na CI. Esse blog já tem 11 anos, e ele é organizado como um informativo da nossa área. Nós temos o portal do LTI, nós temos Facebook, Twitter e Instagram. Esse é o Facebook do Laboratório de Tecnologias Intelectuais. Essa mídia, ela é editada por alunos de graduação. Nós temos um projeto PIBIC e um projeto de extensão. E os alunos, eu apenas coordeno e faço também postagens desse Face, nessa página. Esse é o Twitter do LTI, tem um projeto específico do professor Júlio Afonso Sade Pinho Neto, no PIBIC, com a Thaisa Sandrielli. Esse é o Instagram do LTI, também sob a coordenação do professor Júlio Afonso. Esse é o De Olho na CI. De Olho na CI, a essa altura, está com cerca de 300 mil visualizações no ano. É um site muito visitado, e nós temos também um espaço aqui nos ensaios, um espaço para a comunidade publicar textos que não excedam 2 páginas. E temos também aqui uma base de dados de blogs da nossa área, com cerca de 45 blogs atuantes no Brasil. Essa é a pesquisa brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. Nós já estamos com o número 4 do volume 15 no ar, já está sendo publicada, ela é uma publicação em fluxo, publica pesquisas em andamento, memórias de evento, pesquisa, artigo de revisão, que são artigos de revisão de literatura de teses, recensões, resenhas, resumos de artigos científicos publicados em outras revistas, nas áreas de interesse do Grupo de Pesquisa, Informação e Inclusão Social. Então, encerrando essa nossa reflexão, nós entrelaçamos esses fios de uma competência ética, e essa competência ética seria uma competência relativa à esfera pública, porque todas essas mídias, elas são páginas fechadas. Nós publicamos e as pessoas também compartilham e comentam, mas elas não postam. Só os nossos editores postam. Então, tudo isso para contribuir para que o conhecimento voe nas asas da informação e alcance todas as pessoas e grupos que deles necessitam na sociedade. Então, o próprio projeto é uma esfera pública, e é uma esfera pública atuante na área de ciência da informação no Brasil.
Então, voltando aqui. Ricardo, pode me ajudar a sair? Deixa eu fechar aqui. Ok? Voltei. Pois é isso. Então, o que seria, tá vendo, Márcia? Tá vendo, Eugênia? O que seria essa esfera pública? Não é uma esfera de reivindicações, mas é uma esfera de troca de informações. O que circula mais nessas mídias são informações sobre eventos e, por exemplo, por essas mídias nós ficamos sabendo que durante essa pandemia, quando nós estamos trabalhando todos pela internet, multiplicaram-se as lives, multiplicaram-se os eventos. São inúmeros. Hoje mesmo, nós temos cerca de 5 eventos acontecendo em horários diferentes na área de ciência da informação aqui no Brasil. É muito interessante. Então, é uma esfera pública, não é uma esfera política, como eu falei, de política partidária, né, reivindicatória, se apoia a esfera pública do LTI, Laboratório de Tecnologias Intelectuais da Universidade Federal. Muito obrigada. Bom, voltei. Muito obrigada, professora Isa, pelo seu trabalho. E agora nós vamos passar de imediato para o professor Oswaldo Francisco de Almeida Júnior. E as perguntas nós retornamos no final. Nós convidamos a professora Isa a permanecer na sala, como a professora Eugênia também, pesquisadora Eugênia, mas não sei se ela está com disciplinas no IBICT. E nós vamos passar de imediato, então, para o professor Oswaldo, e ao final eu peço que aguardem para a gente fazer o debate, sempre tem algumas perguntas, né? Eu estou checando aqui nos comentários. Então, professor, vou pedir para o Ricardo, não sei se está me ouvindo, acho que sim. Professora Isa, até daqui a pouco mais, então. Obrigado. Eu queria, de início, agradecer. Deixa eu anotar o começo aqui. Eu queria agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês, de apresentar um pouco das minhas reflexões, do meu pensar, sobre alguns tópicos que eu creio importantes nas discussões que a gente tem muito hoje dentro da academia, né? Esse tipo de evento, ele permite uma coisa muito interessante para a gente. Além da gente partilhar aquilo que já está mais ou menos consolidado, e esse consolidado a gente tem que sempre entender de uma maneira momentânea, é uma consolidação momentânea. Então, esses eventos permitem que a gente apresente, que a gente compartilhe esse nosso pensar já momentaneamente consolidado, né, que é o que se pede normalmente dentro da divulgação da produção científica, o que se pede, o que se exige nas revistas científicas, etc., são exatamente esse tipo de conhecimento, aquele conhecimento que já está consolidado momentaneamente, óbvio, né, porque ele se altera e sempre, né, mas normalmente é isso que se pede nos meios que a gente tem de divulgação científica. No entanto, eventos como este aqui, ele permite também que a gente traga as nossas reflexões, né? Aquilo que a gente está refletindo de momento e que ainda não está consolidado. É uma forma que a gente tem de consolidar o nosso pensamento, é bastante caótico, né? A gente pensa caoticamente, a gente pensa dentro de uma estrutura não linear, né?
Esse é o nosso pensamento e a gente consegue organizar esse pensamento através da escrita, através da fala, através do debate, né? Então, o debate quando eu leio, o debate com o autor, o debate com as ideias do autor, etc. Então, eventos desse tipo permitem que a gente apresente o que a gente está pesquisando no momento. Eu fiz uma espécie de um roteiro, né, para a conversa, então eu não vou apresentar PowerPoint, nada, eu não tenho texto já produzido, vou fazê-lo, isso é certo, mas no momento não. Então eu tenho simplesmente um roteiro que está me norteando nestas discussões, né? Eu queria começar dizendo que eu não sou um pesquisador específico dessas duas áreas, tanto da desinformação e o que vem com ela, e a inclusão e exclusão. Eu não sou um pesquisador dessa área. Só que eu pesquiso informação e sociedade. E em pesquisando informação e sociedade, eu tenho esse amplo espaço para pensar e para colocar em xeque, em dúvida, em questão, né? Então, eu tenho um amplo espaço. Eu gosto muito disso, né? Eu, aliás, tenho esse problema, que eu acho que muitos pesquisadores como eu têm, de se ater a um determinado segmento, se aprofundar, que é isso que é a pesquisa, é claro, mas você deixar de lado outros segmentos que estão no entorno e que, de alguma forma, influenciam, né, naquele tema, né? Eu tenho esse problema, eu gosto de caminhar, né, nesse espaço do conhecimento humano e questionando esses espaços, que é o que a gente deve fazer como pesquisador, né? A gente questiona, a gente não só reproduz, né? Ao contrário, a gente recebe ideias, né? E a gente partilha essas ideias com questões embutidas nelas, né? Eu acho que essa é a nossa função como pesquisador. Mas eu queria começar falando um pouco da informação, né? Eu sei que para quem é da área de informação, isso pode ser já bastante conhecido, ou não tanto conhecido, né? Mas já é conhecido, pode ser redundante, mas para quem não é da área, talvez esse início ele possa ser esclarecedor daquilo que a gente vai discutir posteriormente, né? Nós temos três grandes concepções da informação, né? Três grandes concepções, e que nós nos utilizamos dentro da área da ciência da informação para trabalhar qualquer uma das pesquisas, né? Porque as pesquisas estão todas envolvendo a informação, óbvio, né? Essas concepções, elas são lineares, mas elas são lineares apenas no surgimento dela. Não são lineares nas assimilações, nas apropriações, nos aceites, né, pela comunidade. Ao contrário, né, elas caminham em conjunto, embora tenham surgido em momentos diferentes, elas caminham hoje em conjunto. Elas estão presentes, essas três grandes concepções, e quando eu falo em três grandes concepções, é claro que dentro delas e entre elas há nuances dessas concepções, claro, né? Elas não são tão fechadas, né, dessa forma, ainda bem, né? Então, elas vivem, elas convivem, né, em todos os momentos, a partir do surgimento de cada uma delas. A primeira grande concepção é a concepção matemática, né, da informação. Então, lá de Shannon Weaver, né, a gente tem essa ideia do quantitativo, trabalhar a informação a partir de um olhar quantitativo. E os que trabalham, os que aceitam muito essa
concepção falam muito em que a informação ela dirime dúvidas, né? Ela elimina dúvidas. Então, eu tenho uma informação, é apresentada uma questão, né? Uma demanda informacional, e a função dos equipamentos informacionais seria dar condições para que essa questão informacional, essa dúvida apresentada, ela seja sanada, né? É essa a ideia, e é sanada de uma maneira quantificada, né? Até hoje, a gente tem uma série de estudos que trabalham com base nessa concepção. Por exemplo, né, se a gente pegar os estudos métricos, eles trabalham com essa concepção. As pessoas trabalham muito vinculadas à tecnologia, à informática, se trabalha muito com esse quantitativo e com o objetivo da informação em eliminar, acabar, dirimir dúvidas, né? Então, a webometria trabalha com isso, a infometria, a cienciometria e vários outros, né, segmentos aí dentro das métricas vão trabalhar com essa ideia. Então, nessa ideia, a informação tem que ser algo mais tangível, né? Ela pode talvez não ser tangível materialmente, né? Mas ela tem que ser tangível. E se segue muito, por exemplo, concepções do Buckland, né, que trabalha a informação num determinado momento como coisa, né? Então, isso também é muito aceito em quem trabalha com a organização do conhecimento, porque organizar a informação só é possível se a informação for entendida como coisa, tá? Mas isso é uma outra discussão que não dá para a gente se aprofundar. A segunda grande concepção é uma concepção voltada para uma ideia cognitivista, né? É uma segunda concepção, então, bem voltada, né, para o cognitivo, né? E ela é muito centrada, claro, na pessoa. Então, quem trabalha com essa concepção, com essa proposta, fala muito em que a informação ela vem preencher lacunas cognitivas, né? Essas lacunas cognitivas, elas são formadas por demandas, por interesses informacionais. Então, você tem uma informação que preenche essas lacunas, esse vácuo informacional que é da pessoa. Então, a gente se centra muito na pessoa, e aí todo o trabalho, todo ele, é voltado para eliminar essas lacunas, né, cognitivas. Então, você percebe que se busca, por exemplo, um equilíbrio informacional da pessoa, né, porque na medida em que você cobre essas lacunas, a pessoa entra num equilíbrio, aí, equilíbrio informacional, e que só vai ser quebrado quando surgirem novas lacunas, né, que preenchidas voltam a ser, voltam a estarem equilibradas, né? Então, quem trabalha muito com essa concepção, pessoal da gestão, né, da gestão da informação, pessoal de comportamento informacional, né, e uma parte de quem trabalha com competência em informação, você vai ter outros segmentos que trabalham com essa concepção. Então, nós temos aí duas concepções, uma matemática, né? Esta outra mais cognitiva, talvez muito vinculada à biologia, né? A busca aí desse equilíbrio, e aí nós vamos ter uma terceira concepção, que, como eu disse para vocês, elas surgem de maneira diferente, em momentos diferentes, mas elas convivem, né, estão convivendo hoje, né? Então, essa terceira concepção
que nós vamos chamar de concepção social da informação, ela passa a ter um olhar bastante diferente em relação às duas outras concepções, né? Então, a concepção social da informação, ela não pretende dirimir dúvidas e ela não pretende sanar nem cobrir lacunas cognitivas, né? Então, a informação para essa concepção, ela não tem esse caráter, né, de resolver problemas. Ao contrário, né, essa concepção social, ela entende a informação como geradora de problemas, né? As dúvidas, os interesses, as necessidades, os desejos, as demandas informacionais, elas são provenientes da informação. A informação é que gera. Então, nós temos um outro olhar da informação. A informação não resolve dúvidas, ela cria dúvidas. A informação vai trazer conflitos, né, para a pessoa. E esses conflitos, eles quebram as certezas das pessoas, né? E a pessoa, ela perde o pé, né, dessas verdades, das certezas, e a partir daí ela tem que se reorganizar, né? Então, a informação tem esse caráter dentro da concepção social, ela tem esse caráter de criar conflitos. Então, é o oposto das outras concepções, né? Ela é exatamente o oposto das outras concepções. Então, ela cria uma relação entre indivíduo e sociedade. Então, a gente não entende só o indivíduo como protagonista desse momento, ao contrário, a gente trabalha com a junção, o vínculo do sujeito com a sociedade, né? O conhecimento se entende dentro dessa concepção como sendo construído individualmente, sim, mas sempre obrigatoriamente, necessariamente na relação, né? Então, é uma concepção dialógica, claro, e está sempre voltado para essa relação, né? Eu construo o meu conhecimento individualmente, mas necessariamente na relação. Então, essa concepção, ela não se foca mais no indivíduo apropriador, simplesmente. Ela dilui a importância dos personagens que estão presentes no processo informacional. E é um processo informacional, né? Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Bom, então, qual que é a ideia? A ideia é que a informação, ela é um processo que se desdobra, ela se amplia. Eu gosto muito de uma outra palavra, que ela se espraia, né? Então, a informação, ela é construída, ela é gerada por um produtor, e essa informação gerada pelo produtor recebe significados posteriores, mas ela já nasce com significados, né? Quer dizer, o produtor já carrega essa informação com significados. Então, a informação que surge, ela já tem significados. Ela não é neutra, muito pelo contrário. Então, a concepção de dados, por exemplo, ela fica meio estranha, né? Para dizer o mínimo, ela é meio estranha, essa concepção de dados, a não ser que você trabalhe num outro olhar, né? Então, quem trabalha com a informática, por exemplo, usa dados, óbvio, né, que se utiliza da concepção de dados, mas toda vez que há uma produção de informação, essa informação já vem carregada com significados e vai recebendo significados em todo o ciclo de vida dessa informação. Se usa muito o termo ciclo de vida,
Mas eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que talvez essa informação ela não morra, né? Quer dizer, é uma biografia um pouco diferente, né? É uma biografia que tem um nascimento, tem uma vida, mas talvez não tenha uma morte, né? Eu não sei como é que isso se dá, quer dizer, essa é uma discussão que eu me ponho, né, já há algum tempo, né? Se realmente a informação ela se dilui, ela se perde dentro do conhecimento das pessoas, eu não sei se ela não fica o tempo inteiro interagindo, né? E sempre na relação, né? Bom, então, nesse caso, só para ficar bem claro, a informação ela já nasce sem ser neutra, porque ela nasce com significados, ela nasce com interesse, ela nasce com ideologia, né? Então, e ela vai ganhando esses outros significados e ela vai se espraiando, ela vai para vários lugares, ela vai tomando outras formas. Então, a gente não tem uma informação partindo de uma informação. Uma informação gerada, construída e veiculada, ela se abre em N informações, né? Ela se espraia, né? Bom, eu vou trabalhar um pouquinho mais rápido aqui, porque eu acho que eu tenho só 10 minutinhos, né? Ela vai chegando, então, essa informação ela vai chegando diferente, né? Em várias pessoas, de formas diferentes, porque ela tem trilhas diferentes, né? E, é claro, ela culmina, mas não termina, talvez, com a interferência final do sujeito informacional. Só que essa interferência ela não se dá isoladamente só a partir do sujeito. Ela se dá com a interferência de de uma série de coisas. Por exemplo, do momento em que esse sujeito informacional apropria, do espaço em que é apropriado, como foi veiculada essa informação, qual é o veículo. Então, a gente vai ter muitas formas, né, de interferência que não é específica do sujeito informacional, tá bom? Eu gosto de trabalhar muito com uma concepção chamada proto-informação, porque eu entendo, e designei assim de proto-informação, que a informação que o profissional que atua com a informação trabalha não é uma informação, é uma quase informação, uma talvez informação, uma quem sabe, uma possível, uma impotência informação. E por isso eu chamei de proto-informação, porque ela só vai ser informação de fato na hora em que acontecer essa junção, né, com o sujeito informacional e todas essas interferências. Bom, eu falei isso porque é importante essa discussão dentro das discussões de desinformação, fake news, pós-verdade, contra-informação e outros termos que estão surgindo, misinformação, outros termos que estão surgindo, né? É claro que desinformação e fake news, elas são diferentes, né? A fake news sempre existiu, sempre existiu boatos, sempre existiu pessoas trabalhando, veiculando alguma informação deturpada, alguma informação falseada, e pode ser um falseamento proposital e pode não ser um falseamento proposital, pode ser até um falseamento ingênuo, né? Mas isso sempre teve. No caso da desinformação, que é o que a gente está discutindo muito mais hoje, esse falseamento é quase que obrigatório. A desinformação, na ideia, é que esse falseamento seja obrigatório. E esse falseamento, ele se vale do que as pessoas, ou de quem as pessoas delegam o direito de dizer a elas o que é verdade e o que não é verdade. Então, a desinformação, ela quer que as pessoas, ela quer que as pessoas não
pensem, não questionem a informação. A função dessas pessoas é basicamente de veicular aquilo que está sendo informado. É como nós, hoje, consumidores, né? O nosso direito é de consumir, né? Só. Né? E o direito de quem está recebendo uma informação falseada, né, alterada com determinados interesses, é simplesmente de reproduzir, não é questionar. Né? Então, a desinformação, ela já surge com a ideia da exigência de se reproduzir, que os outros reproduzam essa informação sem questionar. Então, o que eu estou pensando agora é assim, todos nós, durante toda a nossa vida, nós criamos modelos até para que a gente tenha a oportunidade, né, de entender o que é determinadas coisas, que são muito difíceis, né? Então, alguém vai me dizer, sei lá, loucura, o que é o seu louco, né? Quer dizer, e porque muda até muito, né? É óbvio esses conceitos, né? Claro que eu estou falando aí de Foucault também, mas muda muito os conceitos, como muda conceito de criança e infância, etc., né? Mas quando me falam em loucura, eu não sei direito o que é essa loucura. Né? O que é ser louco? Louco é perder a razão. Mas alguém me mostra, aquele é louco, tá vendo? Então, aquele modelo de loucura, ele vai me acompanhar pela vida, e eu busco isso. E eu delego às pessoas, e não só às pessoas, mas a instituições e organizações, o direito de me dizer o que é verdade. E isso durante toda a vida, meus pais, os professores, meus amigos na adolescência, meus companheiros e companheiras, meus parentes, né? A gente tem parentes que a gente delega a eles o direito de dizer para nós o que é informação, porque eu o respeito. Né? E a gente faz isso. Quem que disse isso? É uma pessoa muito conhecida. A gente usa na ciência uma série de autores, né? Isso veio agora, por exemplo, veio do Chomsky, por exemplo, um pensar do Chomsky, pronto. Né? Eu já começo a acreditar, não no pensar, mas na notícia que está sendo veiculada, porque veio de alguém a quem eu deleguei o direito de me dizer o que é verdade. Tá? Isso foi dito no Jornal Nacional. Se eu deleguei ao Jornal Nacional o direito de me dizer o que é verdade, eu vou aceitar, vou reproduzir sem pensar. Eu não vou questionar essa informação, porque ela é proveniente de uma instituição, de uma organização, de uma entidade a quem eu deleguei o direito de me dizer o que é verdade ou não. Né? Isso vale... sempre valeu para o rádio, para o jornal, para a televisão. Né? Hoje em dia, os espaços de internet, os blogueiros, youtubers da vida aí, né? Todos eles também têm essa condição de dizer verdade sem que as pessoas que deram esse direito a elas se questionem. Outras entidades sempre passaram ideias sem que a gente questionasse. Ideias da própria estrutura, né, da sociedade. Mas eu acho que eu tenho menos de 5 minutos, mas eu queria agora para a inclusão e para a exclusão. Eu nunca gostei desse termo, né? Não gosto do termo inclusão e exclusão. Eu acho que esses termos vieram para amenizar concepções anteriores que a gente utilizava, concepções como marginalidade, né? Agora, quando você fala que alguém é incluído ou excluído, você necessariamente tem que dizer do que ele é excluído, né? Então, ele é excluído do emprego, ele é excluído da informação, ele é excluído... Você tem que dizer isso. E essa ideia de usar o termo inclusão e exclusão, nos obrigando
a dizer do que é excluído ou incluído, isso leva a dizer que todos são incluídos e excluídos de alguma coisa, né? E você não relaciona mais as exclusões. Quando eu falo que alguém é marginalizado, ele é marginalizado da economia, da política, ele é marginalizado do direito, da educação, da cultura, da saúde. Não há uma exclusão única. As exclusões e inclusões são várias. E agora, usando esse termo, inclusão e exclusão, eu acabo minimizando a força que tem determinadas palavras, né? Então, eu acho que se ameniza a força desses conceitos, dessas palavras, né? Então, tentando, embora eu tenha 2 minutinhos aqui, mas antes de tentar finalizar, eu comprei um livro agora há pouco, do George Orwell, chamado Sobre a Verdade. O que fizeram? Saiu agora, eu comprei há uns 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Pegaram vários textos do George Orwell que se referem à verdade. Textos que ele publicou, ou falas dele em rádio e tal. E é interessante, claro, eu não concordo com tudo que ele disse lá, mas ele tem o seu momento e tal, mas é muito interessante a gente ler essas ideias que foram veiculadas pelo Orwell, e ver como elas se juntam muito ao que está acontecendo agora, né? É muito, muito interessante. E tem 2 livros do Humberto Eco que eu acho que vale a pena a gente ler para discussão de desinformação, etc., que é o Cemitério de Praga, né, e o Número Zero, né, eu acho que são 2 textos do Humberto Eco que eu acho que vale a pena a gente discutir, ter como parâmetros para as nossas discussões de desinformação. Então, eu entendo a desinformação como uma forma de exclusão, e, vou usar esse termo, né, mas uma forma de exclusão, né, as pessoas são levadas, são excluídas quando a desinformação está sendo veiculada, né? Então, há uma exclusão das pessoas porque elas estão sendo usadas apenas como veículos. Elas não estão sendo usadas como seres informacionais. Muito pelo contrário, não se quer que elas criem conflitos ou questionamentos, muito pelo contrário. E isso é uma exclusão, né? Eu acho que essa é uma exclusão. As pessoas falam muito, tem muito essa, eu estou terminando, se tem muito essa ideia da desinformação, se dando apenas no âmbito do WhatsApp, ou em alguma redes menores, ou apenas com interesses políticos, né? Mas eu acho que essa relação que a gente tem que ter da desinformação com toda a sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, e trabalhando com uma concepção de exclusão, e com uma concepção de informação, óbvio, né? Ela nos leva a questionamentos muito mais amplos, me parece, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uns questionamentos mais, assim, para mim, mais candentes, assim, que estão me levando a pensar muito sobre esses termos hoje, tá? Então, eu queria agradecer, eu sei que está no finzinho, né? Eu acho que eu já até passei 1 minutinho, mas eu queria agradecer a oportunidade, o Ricardo está dizendo que está encerrado, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês e organizando um pouco mais o meu pensar sobre esse assunto. Então, obrigado. Oi. Muito obrigada, Ricardo, mago, um mago da reconexão aqui.
Gente, muito obrigada pelas conferências. Nós temos alguns assistentes. Houve um questionamento, em primeiro lugar. Professor Oswaldo, um prazer tê-lo de novo. Fiz a deselegância de não ler o nome da sua conferência. Desinformação e exclusão. Então, eu lhe agradeço. Quem assistiu o colóquio do ano passado pessoalmente sabe que o nosso convidado brasileiro foi ele, né? Estamos aguardando ver se a professora Isa Freire vai entrar e se a professora Eugênia Loureiro vai retornar. Aqui no chat, né, as perguntas que são redirecionadas do YouTube, a Blazer Lima, Eu acho que a Marta perdeu o sinal. Vamos ver os amigos aqui, né, para verem Elisa, Osvaldo. Agora eu estou com a Eugênia em tela e perdi todo... Me tira, Ricardo. Tira eu. Bota a Márcia. Clóvis, eu vou deixar contigo, porque a Márcia está com problema na conexão, ela não está conseguindo ver os participantes em tela. Acho que está bem ruim a conexão dela lá. Bota a carinha dela, pelo menos. Tá. Então, Márcia, se estiver escutando, o Clóvis está fazendo a mediação agora no final, já que tua conexão está com bastante interrupção, tá bom? Bem, vamos lá, as perguntas, então. Eugênia, o que a cidade, pergunta de Blazer Lima, o que as cidades brasileiras precisariam, em termos práticos, para serem um pouco mais espertas, smart? Pode responder agora? Responde agora, Guilherme. Enquanto isso, eu vou olhando aqui essa filinha. Eu diria que as cidades brasileiras estão muito longe de serem smart cities. Agora, existem modelos e modelos, né? O modelo que eu estava discutindo é o modelo de imposição dessas empresas, né? Agora, você pode fazer a construção de uma agenda coletiva, daí a esfera pública necessária. Eu acho que a esfera pública não é um amontoado de entidades, ela é a possibilidade de você fazer a formação de uma vontade política. No caso, seria uma agenda de prioridades para a cidade. E, nesse sentido, você escolher qual a melhor forma de executar essa prioridade, né? Outra questão seria que possibilidade você teria de usar essa produtividade, não apenas o governo entrar com isso, né, com dinheiro, mas esse ganho de produtividade pelas tecnologias servir de impulso para a satisfação de necessidades da cidade, de investimento. Isso é uma coisa que é preciso também estudar, né? Enfim, e falta muita coisa, e principalmente o processo decisório, eu diria, né? A gente viu, eu falei de Toronto, a população resolveu que não queria aquilo, e a Amazon foi embora, a Google, sei lá, agora esqueci qual é, foi embora, porque eles queriam implantar uma agenda deles, das empresas, né? Isso não importa, não é isso que vai fazer uma Smart City, né? Ou vai ser um modelo excludente, que vai ser um modelo que dá lucro exclusivamente para eles, tá? É isso, não sei se eu respondi direito. Ok. Então, eu acho que a gente não temos outras perguntas. Eu queria dar a liberdade da Isa e do Oswaldo falarem mais algumas palavras, se quiserem. E eu acho que é isso. Não tem mais perguntas, eu acho que vocês podem falar. Lâmpada, foi? Como? Isa, é com você. Ok. Ok, obrigada, Clóvis.
Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Colóquio Habermas, convidá-los a visitar o Laboratório de Tecnologias Intelectuais, a página dos Colóquios Habermas, né? Todos os anais, muito fácil de acessar, né? E dizer que aprendi muito. Ver as mídias sociais na perspectiva de Habermas foi desafiador, mas muito interessante. Aprendi bastante, acrescentei mais esse fio conceitual na minha rede e provavelmente no próximo ano deverei estar com alguma produção, vou escrever sobre isso e encarar as mídias como esfera pública. Ok? Obrigada, foi um prazer estar aqui com a Eugênia, o Oswaldo, meu querido, né? Márcia, Ricardo, Clóvis, você mora no meu coração. Um beijo. Oswaldo. Eu queria, igualmente, né, agradecer a oportunidade de organizar um pouco o meu pensamento, porque nós, pesquisadores, nós somos muito solitários, né? A gente pensa muito sozinho. E durante a elaboração de algumas coisas, né, que não estão consolidadas, né, como eu dizia no início, a gente é muito solitário, a gente não tem interlocutores, não tem com quem conversar, e a oportunidade de tentar organizar esse pensamento, eles são importantes e acabam acontecendo em eventos como esse, e por isso que eu acho que eles são importantes, porque eles permitem isso, né? Eventos como esse permitem que a gente possa trazer essas nossas dúvidas, inquietações, né? Que todo pesquisador tem, né? Então, eu queria agradecer e a oportunidade de estar aqui com os colegas aqui da mesa redonda, que mesa redonda na virtualidade é estranha, até no presencial nunca é redonda, né? Ela é sempre um semicírculo, no máximo, né? Mas é interessante isso de chamar mesa redonda, mas na virtualidade é menos ainda, né? Então, ó, eu fiquei muito feliz de ter participado aí com a Isa, que é amiga tal, já antiga no bom sentido, certo? A Eugênia, o Clóvis também, amigo, a Márcia, que esteve aqui, e o Ricardo, que deu todo o apoio aqui para a gente. Então, agradecer de novo essa possibilidade de estar aqui. Eugênia, você quer dar uma palavrinha? Eu concordo com o Oswaldo também. Eu não sou professora, eu pesquiso, eu sou funcionária pública, trabalho com cidade, com informação e tudo mais, e eu pesquiso. E aqui é uma chance de realmente mostrar esse trabalho. Eu achei o colóquio muito bom, gostei das mesas, gostei das apresentações, eu acho que foi tudo muito bom, sabe? Enfim, ainda bem que a gente fez, né? Porque parece que ia ser transferido para o ano que vem e resolveu-se fazer nessas condições que eu achei muito interessante. Então, eu quero agradecer e parabenizar ao mesmo tempo a realização do evento. Foi muito bom. Eu acho que agora tem uma listazinha de agradecimentos, né? E pegando o teu gancho, né? A primeira pessoa que eu queria agradecer é o Charles Fedhaus, nosso amigo lá de Londrina, que foi o primeiro a falar de fazer esse colóquio virtualmente, né? Assim, ele dá para as pessoas dizer, poxa, Clóvis, todo mundo fazendo live, por que a gente não faz esse colóquio virtualmente? A gente já tinha até adiado para o ano que vem, e a gente correu contra o relógio e conseguiu fazer. Então, esse reconhecimento a ele. Queria agradecer, assim, na linha dos reconhecimentos, queria agradecer a Isa, né, que há muito tempo atrás acreditou no colóquio e botou a Ancib como co-organizadora, como apoiadora do evento. Ainda éramos pequenininhos, bem no início, éramos criancinhas. Então, esse reconhecimento há que ser feito e agradecer muito, assim, né? Porque é muito importante, né? Já que é um espaço, apesar de ter um espaço informal, coloquial, né? Que haja
uma parceria, que haja uma parceria formal com as instituições de pesquisa, e a Anfib tem sido nossa parceira permanente 10 anos, é um aniversário. Né? Queria agradecer também a presença do Oswaldo e que é a atual presidente da Anfib, da Eugênia, amigos, né? E eu acho que a gente está aprendendo a usar esse formato. É um aprendizado tão maluco que o nosso convidado estrangeiro se perdeu no fuso horário e a conversa atrasou 1 hora, né? Porque ele estava na Virgínia e Bloomington, que ele estava em Wisconsin, e ele estava em Wisconsin e atrasou 1 hora no fuso, e a gente está aprendendo a lidar com esse formato, mas eu confesso que estou surpreso, porque ele está permitindo um tipo de conversa que a gente não estava acostumado a fazer através dele. A gente não me lembro da gente ter esse tipo de atividade antes dessa pandemia, ou era muito raro, né? Algumas poucas atividades. E é isso, quero agradecer a todo mundo que participou desse colóquio, que ficou nos vendo aí nesses 3 dias, que mandou os seus trabalhos. Agora nós temos a missão de fazer esses anais, né? Porque é uma missão, né? Vocês sabem que fazer anais de eventos é uma missão. E agradecer especialmente ao Ricardo, né? Que foi o cara, né? Ele foi a pessoa que garantiu o nosso suporte nessa estrutura virtual. Ele está familiarizado, a gente não, então foi mais fácil usando essa estrutura do Arco CCHLA, né, que é o programa que ele coordena lá na UFPB, Universidade da ISA também. Tá? Então, acho que é isso. Então, uma boa noite, um bom descanso, e a gente se vê no ano que vem, com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.